Dia 24 de junho, meditação no Café com Deus Pai, do pastor Júnior Rostirola. A oração é a resposta. Então voltou aos seus discípulos e os encontrou dormindo. Simão, disse ele a Pedro, você está dormindo? Não pôde vigiar nem por uma hora? Vigiem e orem para que não caiam em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Marcos, capítulo 14, versículo 37 e 38. Após cear pela última vez com seus discípulos e os instruir acerca dos tormentos que estavam por vir, Jesus leva 3 deles consigo até o jardim de Getsêmani e lhes pede para permanecerem em oração e vigília enquanto se afasta para falar ao Pai sozinho. Contudo, quando ele retorna, encontra os 3 apóstolos dormindo. Inicialmente, podemos acreditar erroneamente que o simples ato de estarem dormindo não se trata de algo tão profundo. Aqueles homens provavelmente estavam cansados, pois já era tarde da noite. Sempre que estamos acometidos por alguma enfermidade, o cansaço toma conta do nosso corpo, de tal forma que nos tornamos vulneráveis, a ponto de ficarmos sonolentos. Há ainda vezes em que, em virtude de uma angústia iminente, ficamos emocionalmente tão fragilizados que a única coisa que queremos é deitar-nos e assim permanecer até que tudo esteja resolvido. Nessa ocasião, Jesus foi tentado a ponto de pedir que o Pai afastasse dele o cálice que estava prestes a beber. No entanto, o Senhor nos ensina que quando estamos numa situação angustiante, repleta de problemas e lutas, ficar deitado esperando que aquilo passe não é a solução. Tampouco ficar preocupado resolverá. Devemos encarar com coragem o nosso destino, entregando-o nas mãos do nosso Deus Pai, que nos acompanhará em cada passo que dermos. Lembre-se de que você não está sozinho. Deus está com você. Creia. A frase de hoje é: para fazer o que Deus o chamou para fazer, você deve se tornar quem Ele o chamou para ser. Lendo mais uma vez: para fazer o que Deus o chamou para fazer, você deve se tornar quem Ele o chamou para ser. Então, se Deus chamou você para fazer uma certa obra, para realizar um certo ministério, você precisa se tornar nessa pessoa que Ele quer usar você para fazer a obra que Ele quer que você faça. Se Deus chamou você para ser um pastor, você terá que se tornar um pastor. E se tornar um pastor vai exigir que você se dedique ao estudo da Bíblia, que você ore, que você se envolva com os trabalhos ligados ao ministério para que você possa chegar a esse ponto. Se Deus chamou você para ser uma pessoa que faz visitas nos lares, você terá que buscar a Deus em oração, terá que jejuar, terá que ler a Bíblia, terá que se revestir da força do Espírito Santo para poder fazer essa obra. Hoje é o dia 175 de 365. A leitura bíblica de hoje é o Salmo 76. A palavra
palavra-chave de hoje é coragem. Essa passagem que nós acabamos de ler aqui, quando Jesus levou os seus 3 discípulos para o jardim do Getsêmani, era o momento em que ele iria morrer. Ele sabia que ele ia morrer. Ele seria traído por Judas e seria levado para a cruz pouco tempo depois. Então ele levou Pedro, Tiago e João juntamente com ele para orar. A Bíblia fala que ele deixou os 3 apóstolos em um certo ponto e disse: fiquem aqui porque eu vou um pouco mais à frente para falar com o Pai. Ele sabia que a cruz estava reservada para ele e ele também sabia que na cruz ele traria a vitória sobre a morte e sobre o pecado. E por isso ele foi para falar com Deus, porque ele também sabia que a cruz para a sua carne seria um grande desafio. Então ele vai e fala com Deus para que ele tenha força para ter a graça para cumprir o propósito que Deus tinha na vida dele. E ele venceu a vontade dele, ele venceu a cruz, ele venceu o desafio que ele precisava enfrentar por causa da oração. Então, a mensagem de hoje é que não devemos fugir das terríveis situações. Temos uma tendência a pedir a Deus: me livra das terríveis situações, me livra de todos os tormentos, me livra de doenças, da morte, da peste, da escuridão, me livra de tudo. Mas Deus também tem propósitos nas tribulações que Ele permite que aconteçam na vida do cristão. Não existe promessa na Bíblia de que o cristão vai viver a vida inteira em um mar de rosas. A Bíblia fala a respeito de um homem chamado Jó. E a Bíblia fala que ele era um homem rico, que tinha 10 filhos, que tinha muitos empregados, que tinha muitos rebanhos e que um dia ele perdeu tudo que ele tinha, perdeu todos os filhos e ainda ficou com uma doença no seu corpo e ele até perdeu a ponta dos dedos que ele precisava pegar caco de telhas para poder coçar o seu corpo. Depois de um tempo de tribulação, Deus restaurou a vida de Jó. Ele conseguiu passar pela provação. Deus permitiu que ele passasse pela provação para que a história dele fosse colocada na Bíblia como um exemplo, como um modelo de que Deus permite provações. Jesus passou pela maior provação de ser morto numa cruz sendo justo. Ele não cometeu nenhum pecado, mas sobre ele estava a missão de trazer a salvação para a humanidade. E ele, como carne, sentiu que estava fraco e por isso ele levou os seus discípulos, os 3 apóstolos, e foi orar ao Pai. E na oração que ele fez ao Pai é: se possível, tira de mim esse cálice. O próprio Filho de Deus disse: se possível, tira de mim esse cálice. Porém, não seja feita a minha vontade. Então, o próprio Filho de Deus entendeu e passou na carne o medo de passar pela provação. Mas ele teve força na oração de dizer a Deus: não seja feita a minha vontade. Então, nas situações terríveis da vida,
a oração é a resposta. A oração é a resposta não só para situações terríveis. Aqui nessa mensagem de hoje, ele está dizendo que a oração é a resposta para vencer os desafios. Mas a oração, na verdade, é a resposta para todas as circunstâncias. É na oração que agradecemos, é na oração que honramos a Deus e é na oração que também recebemos força para vencer os desafios e as situações que aparecem no decorrer da vida. Então, a palavra de hoje aqui é coragem, que você tenha coragem, que você receba coragem para vencer os desafios que estão à sua frente e que, no meio desses desafios, você se torne quem Deus quer que você seja. Porque, lendo aqui a frase mais uma vez, para fazer o que Deus o chamou para fazer, Deus chamou Jesus para salvar a humanidade. Para fazer o que Deus chamou você para fazer, você deve se tornar quem Ele o chamou para ser. Para que Jesus salvasse a humanidade, Ele precisava dar a vida na cruz. Então, para fazer o que Deus o chamou, para cumprir a missão para a qual Ele foi chamado, Ele precisava ser crucificado, Ele precisava se tornar quem Deus o chamou para ser. Não fique pensando, então eu vou ser crucificado. Deus, ele tem um propósito na vida de cada cristão. Jó passou por um tempo terrível, mas Deus, você pode ler isso depois na Bíblia, no livro de Jó, no capítulo 42, reverteu o quadro e devolveu para ele tudo o que ele tinha em dobro. E Deus deu a ele novamente filhos. Deus o prosperou e o abençoou. Então, a missão mais terrível foi vencida por Jesus. Ele se entregou por nós. Ele nos deu a vida para que pudéssemos ter vida com Deus. Mas tenha coragem e ore em todo o momento para agradecer e também nos momentos terríveis para vencer todos eles. Você, na oração, vencerá. Na oração, você receberá o entendimento do que Deus tem especificamente para a sua vida, para o seu chamado, para o que Ele tem para você. Então, ore. Esse texto de hoje fala que a oração é a resposta e que você precisa ter coragem nos momentos difíceis. E, às vezes, Deus vai permitir provações para que você seja forjado, para que você seja forjada, para que você esteja apto, para que você esteja apta para cumprir um propósito, um ministério que Ele tem para colocar na sua mão. Então, que você tenha esse entendimento. As lutas, as provas não são para a sua decepção, mas são para o seu fortalecimento, para o seu revestimento, para a sua preparação, para realizar o que Deus tem para você. Veja aqui o texto da Bíblia no livro de Romanos, no capítulo 5. Nós vamos ler aqui alguns versículos. Agora que fomos aceitos por Deus pela nossa fé nele, ele está falando pela fé em Jesus, temos paz com ele, por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Então veja que Paulo é o apóstolo que escreveu uma carta para os romanos. E ele está explicando aqui o relacionamento com Deus.
Paulo está explicando, ensinando como é a relação com Deus. E ele diz aqui: agora que fomos aceitos por Deus, pela nossa fé nele, nós tendo fé, nós, quando temos fé em Jesus, somos aceitos como filhos de Deus. Então, Paulo está falando, agora que fomos aceitos por Deus, pela nossa fé nele, temos paz com ele, por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, essa foi a obra que Jesus fez. Por meio de Jesus, pelo meio da cruz, pelo seu sacrifício, nós recebemos o perdão dos pecados e agora temos paz com Deus. Podemos ser chamados filhos de Deus. Agora no versículo 2: foi Cristo quem nos deu, por meio da nossa fé, esta vida na graça de Deus. Então ele está dizendo, foi Cristo que nos deu essa chance. Foi Cristo que nos abriu essa porta de podermos ter a relação com Deus. Foi Cristo quem nos deu isso. Foi Cristo quem nos deu por meio da nossa fé. Então existe um requisito, termos fé em Jesus. Quando temos fé em Jesus Cristo nos dá esse acesso a Deus. Então foi Cristo quem nos deu, por meio da nossa fé, esta vida de ter um relacionamento com Deus, na graça de Deus. E agora continuamos firmes nessa graça. Ou seja, continuamos firmes seguindo a Ele. Essa graça é o favor imerecido de Deus. Deus nos deu esse favor. Deus nos deu Jesus. Nós recebemos esse favor. O favor é algo que alguém nos faz de graça. Eu peço um favor, você pode me fazer um favor? E a pessoa faz o favor gratuitamente. Nós recebemos esse favor. Jesus veio, deu a vida dele por nós. Então agora continuamos firmes nessa graça e nos alegramos na esperança de participar da glória de Deus. Veja, e agora nós nos alegramos, nós temos alegria na esperança. Esperança é o que nós estamos esperando. Então nós temos alegria porque agora nós estamos esperando participar da glória de Deus. E quando ele fala a esperança de participar da glória de Deus, ele está falando de estar para sempre na glória de Deus. Deus está na sua glória. Deus está no céu. Deus tem a sua glória. E Paulo fala aqui, agora que estamos em Cristo, temos essa esperança de participar da glória de Deus. Agora o verso 3. E também nos alegramos nos sofrimentos. Então, ao mesmo tempo que ele fala que nós nos alegramos, porque agora recebemos algo a esperar, uma esperança de participar da glória de Deus, por outro lado, o verso 3, nós também nos alegramos nos sofrimentos, pois sabemos que os sofrimentos produzem a paciência. Então aqui, Paulo vai dizer, nós temos a alegria de participar da glória de Deus, nós estamos com Deus, mas nós também temos alegria pelos desafios, pelos sofrimentos, pelas lutas, pelas tribulações. Por quê? Alguém pode pensar, ele é louco? Alguém pensar assim, eu tenho alegria pelos sofrimentos? Mas ele explica aqui no verso 3 o porquê. E também nos alegramos nos sofrimentos, pois sabemos que os sofrimentos produzem a paciência. Então a palavra paciência, você pode pensar assim, quando vem um sofrimento na sua vida, aquilo parece um buraco. Você está andando num caminho reto, num caminho plano, e de repente vem um buraco. Ou vem, podemos imaginar assim, uma montanha na sua frente. Montanha ou um grande buraco são sofrimentos. Então, você vai ter que pegar uma pá e você vai ter que ter ciência
Pegar uma pá significa pegar uma enxada e vai ter que começar a trabalhar com ciência, com conhecimento. Como que eu faço para preencher esse buraco que está na minha frente para eu poder continuar e passar do outro lado? Ou se não, eu vou ter que pegar algumas ferramentas e vou ter que passar por cima da montanha para poder passar para o outro lado, o que vai me exigir também ciência. Ou eu vou ter que passar contornando aquela montanha, mas eu vou ter que ter ciência, eu vou ter que ter conhecimento, eu vou ter que pegar ferramentas para conseguir ter conhecimento e passar por aquilo. Então, aqui no verso 3, nós também nos alegramos nos sofrimentos, pois sabemos que os sofrimentos produzem a paciência. Nós vamos ter que ter ciência, vamos ter que pegar a pá, ou vamos ter que pegar outras ferramentas para passar pelo buraco, pela montanha, pelo vale, seja qual for o sofrimento. E esse conhecimento, essa ciência, também vai trazer paz depois que você passar. Depois que você passa, você fala: eu já passei por isso e sei como fazer para vencer isso. E isso faz que você esteja pronto para ajudar outras pessoas. Você se torna mais forte, você se torna mais apto para cumprir o chamado e o propósito que Deus tem para você. Agora o verso 4. A paciência traz a aprovação de Deus. Quando você aprende e vence aquela provação, o desafio, o sofrimento, Deus olha e fala: foi aprovado. E essa aprovação cria a esperança. Quando você é aprovado, você tem certeza: eu estou no caminho certo. Então eu estou seguindo, esperando a glória de Deus. E agora o verso 5. E esta esperança não nos deixa decepcionados. Quando você tem a esperança de encontrar a glória de Deus no final da trajetória, você vai vencendo os desafios, vai sendo aprovado e vai tendo a esperança renovada. E de esperança em esperança, você vai prosseguindo até chegar na glória de Deus. E isso não nos deixa decepcionados, pois Deus derramou o seu amor no nosso coração, por meio do Espírito Santo que Ele nos deu. Nós não ficamos decepcionados, porque quando estamos passando pelos sofrimentos, nós sentimos a presença do Espírito Santo. Ele vai dizendo e vai falando: eu estou com você. Não tenha medo. Tenha coragem. Vá adiante, porque eu estou com você. Agora, veja o texto de Josué, capítulo 1. Josué, ele foi o sucessor de Moisés. Moisés foi um grande líder usado por Deus para guiar Israel pelo deserto durante 40 anos. Deus usava Moisés poderosamente. Josué era apenas um jovem, apenas um aprendiz. Agora veja o que aconteceu aqui nessa história que vamos ler. Depois que Moisés, servo do Senhor, morreu, veja, Moisés era o grande líder. E esse grande líder, que era quem cuidava de todo o povo, morreu. Deus vem para Josué. Deus disse ao ajudante de Moisés, chamado Josué, filho de Num. Verso 2, olha o que Deus disse para ele: o meu servo Moisés está morto. Agora você e todo o povo de Israel se preparem para atravessar o rio Jordão e entrar na terra que vou dar a vocês. Verso 3, como eu disse a Moisés, eu lhes darei toda a terra que pisarem. 4, os limites dessa terra serão os seguintes: ao sul o deserto, e ao norte os montes Líbanos, a leste o grande rio Eufrates e a toda a terra dos heteus, e a oeste o mar Mediterrâneo. 5.
Veja a promessa de Deus agora. Deus vem e fala para ele ir avante. Você nunca será derrotado. Eu estarei com você como estive com Moisés. Nunca o abandonarei. Tome essa palavra para você nesse dia. Porque se Deus falou de coragem, se Deus falou, porque nós estamos falando aqui de momentos de desafio. Mas aqui Deus diz: você nunca será derrotado. Eu estarei com você como estive com Moisés. Nunca o abandonarei. 6. Conselho de Deus aqui. Seja forte e corajoso, porque você vai comandar este povo quando eles tomarem posse da terra que prometi aos antepassados deles. 7. Seja forte e muito corajoso. Tome cuidado e viva de acordo com a lei que o meu servo Moisés lhe deu. Não se desvie dela, em nada, e você terá sucesso em qualquer lugar para onde for. Veja o verso 7. Siga na lei de Deus, e você terá sucesso onde for. Verso 8. Fale sempre do que está escrito no livro da lei. Estude esse livro dia e noite e se esforce para viver de acordo com tudo o que está escrito nele. Se fizer isso, tudo lhe correrá bem e você terá sucesso. Terminando aqui no 9. Lembre da minha ordem. Seja forte e corajoso. Não fique desanimado, nem tenha medo, porque eu, o Senhor, seu Deus, estarei com você em qualquer lugar para onde você for. Então, fique com essa palavra. Não tenha medo. Seja forte, seja corajoso, seja forte, seja corajosa, porque o Senhor está com você quando você caminhar nos seus estatutos, nos seus mandamentos. Faça tudo o que Deus orienta que você faça. Sendo obediente, seguindo na lei do Senhor e seguindo em oração, você vencerá. Seja o vale, seja o buraco, seja a montanha, Deus vai te dar a ferramenta que você precisar na oração. Seja a pá, para você encher o buraco, seja qualquer outra ferramenta que você precisar para atravessar a montanha, para contornar ela ou para passar por cima dela, mas Deus dará a estratégia. Se você ler o texto de Josué, o livro de Josué, nós lemos aqui o capítulo 1, dos versículos 1 ao 9. Mas se você ler a história, você vai ver que Josué, à frente do exército de Israel, passou por vários desafios. Deus deu para cada guerra, para cada batalha, as pessoas certas e a estratégia certa, para que todas elas fossem vencidas. E se você ler todo o livro de Josué, você vai ver que ele venceu todas as batalhas, porque ele permaneceu em Deus. Teve algumas derrotas, mas todas as derrotas que aconteceram quando o povo desobedeceu. Por isso, ande em obediência, siga tudo o que Deus ordena que você faça, e você terá sucesso. Agora vamos para a leitura bíblica de hoje. A leitura bíblica de hoje é o Salmo 76. Vamos ler o Salmo 76. Deus é bem conhecido em Judá. O seu nome é famoso em Israel. 2. A sua casa está em Jerusalém. Ele mora no Monte Sião. Ali Deus quebrou todas as armas dos inimigos, as flechas, os escudos e as espadas. Como és glorioso, ó Deus, e como foste grandioso
quando voltaste das montanhas onde derrotaste os teus inimigos. Foram levadas todas as coisas que os seus valentes soldados tinham. Eles agora estão dormindo o sono da morte, pois não tiveram forças para se defender. Quando tu, ó Deus de Jacó, os ameaçaste, os cavalos e os cavaleiros ficaram como mortos. Todas as pessoas têm medo de ti. Quem pode permanecer na tua presença quando estás irado? Lá do céu fizeste conhecida a tua sentença de condenação. A terra teve medo e ficou quieta, quando te levantaste para fazer justiça, para salvar todos os que são explorados neste mundo. Até a ira humana aumenta o louvor que é dado a ti, e aqueles que não morreram nas guerras vão comemorar as tuas festas. Deem ao Senhor, nosso Deus, o que vocês prometeram, que todas as nações vizinhas venham e tragam ofertas para Deus, aquele que deve ser temido. Deus humilha os governantes orgulhosos, ele enche de medo os reis da terra. Então esse salmo é um salmo que mostra a grandeza, o poder de Deus. É um salmo de louvor a Deus, porque Deus deu vitória para o povo de Israel sobre todas as nações que se levantaram contra eles. Porque Deus é todo-poderoso e Ele é aquele que dá vitória. E esse Deus, que é todo-poderoso, quer que você receba Jesus para que você possa ter acesso a Ele. Deus quer que você seja filho dele, Ele quer que você seja filha dele. Para você ser filho dele, para você ser filha dele, você precisa aceitar a Jesus, porque Ele, Deus Pai, enviou Jesus para que Jesus morresse na cruz, oferecendo o sangue puro dele, para que nós pudéssemos ter os nossos pecados perdoados. Como nós lemos na mensagem de hoje, Jesus, ele levou os discípulos e foi orar, porque esse foi o grande sofrimento e desafio dele. Mas ele venceu e pela vitória dele, nós hoje temos o caminho livre para Deus. Aqui na tela você vê a oração de confissão. Nessa oração, você entrega a sua vida para Jesus. Significa que você reconhece que precisa do sangue dele para ter os seus pecados perdoados e que você aceita e quer ser um filho e uma filha de Deus. Então, se você ainda não fez essa oração, você escutou essa mensagem hoje e você viu que Deus tem vitória, sucesso e força para você passar pelos desafios que você vai precisar enfrentar para chegar até onde Ele quer que você chegue. O importante é que com Ele você não tem dúvida de que você vai vencer e você vai levar com você a esperança da glória de Deus. Muitas pessoas não sabem pelo que esperar, mas você, quando vem até Jesus, sabe pelo que esperar. Você tem a glória de Deus, a glória futura, a glória e a confiança futura, mas muito além disso. Você tem a presença do Espírito Santo agora. Quando você receber a Jesus, você recebe o Espírito de Deus na sua vida. Então, faça essa oração comigo agora, para você entregar a sua vida a Jesus. Ele vai dar a você o Espírito Santo, que é a própria presença de Deus na sua vida, e agora você já vai receber essa comunhão com Ele, essa conexão com o Pai, e vai caminhar aqui nessa terra vencendo os desafios que Deus colocar no seu caminho e permitir, para que você receba a força, as ferramentas,
a paciência, a pá e a ciência, o conhecimento de como usar essa pá para tampar os buracos da vida e outras ferramentas que você precisar, e você vai vencer pelo poder do nome de Jesus. Então ore comigo. Creia que Jesus está vivo, que Deus o ressuscitou dos mortos no coração, e confesse a Jesus comigo, dizendo: Senhor Jesus, eu te aceito como meu único Senhor e Salvador. Perdoa meus pecados e me dá o teu Espírito Santo para me guiar até o céu. E escreve meu nome no livro da vida, em nome de Jesus, amém. O livro da vida é um livro que fica no céu e que registra os nomes dos filhos de Deus. Da mesma forma que quando uma criança nasce, ela recebe o registro no cartório, quando você aceita Jesus, o seu nome é registrado no céu. Então agora você é filho, agora você é filha de Deus. Ore e apresente a sua vida e tudo nas mãos dele. Ele ajudará você. Vamos orar. Senhor, te agradecemos por esse dia, pela tua salvação, porque o Senhor morreu em nosso lugar na cruz e nos deu o perdão dos pecados e abriu o acesso livre a Deus. E hoje nós podemos chegar até Deus e temos o Espírito Santo que nos ajuda e nos acompanha, que nos consola, nos orienta em tudo o que fazemos, porque o Senhor nos deu esse presente, que é essa comunhão com o Senhor. Agora pedimos que o Senhor ajude esse teu filho e essa tua filha a vencer os desafios desse dia e também os desafios que estão durando já há algum tempo, porque alguns estão passando por algumas tribulações que já vêm de anos e que estão pensando: quando será que encerra esse sofrimento? Mas o sofrimento não dura para sempre. Ele tem um tempo de preparação, de treinamento, e o Senhor nos dá ferramentas para que possamos vencer os desafios. Sejam os buracos, sejam as montanhas, sejam qual for o obstáculo, o Senhor derrama a sabedoria, a ciência, o conhecimento e as ferramentas para que possamos passar, seja pelos vales, seja pelas montanhas, seja pelo mar, porque o Senhor é Deus. E o Senhor tem a ferramenta certa e o tempo certo e a força necessária para que possamos passar e vencer. Eu peço que o Senhor dê ânimo para que esse teu filho e essa tua filha consiga passar por esse sofrimento e angústia e vença e derrote todo o mal e, ao passar, possa cantar o louvor ao Senhor e dizer: o Senhor é Deus. Que o Senhor venha aumentar os testemunhos dos teus filhos e das tuas filhas para a glória do teu nome. Que possam dizer: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus e que só o Senhor é Deus. Que possam testificar da tua bondade. Assim eu oro pedindo que o Senhor dê saúde e cura para os que estão doentes, liberte os que estão presos nas cadeias, que o Senhor envie missionários para que preguem a tua verdade dentro desses lugares, para que eles recebam a tua palavra e saiam de lá transformados e libertos, e que o Senhor abra portas para aqueles que estão em desemprego, que precisam de uma resposta, aqueles que estão insatisfeitos, descontentes com o seu trabalho, porque já não estão vendo mais sentido nesse lugar. Que o Senhor dê caminhos novos, que o Senhor mostre alguma solução, uma saída, para que possam fazer a transição de carreira, para que possam mudar e para um lugar em que possam receber a tua bênção e possam estar alegres pela tua bênção, pela tua bondade. Assim nós oramos e agradecemos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Dê glória ao Pai, porque Ele enviou Jesus para nos trazer esse acesso, essa chance, essa oportunidade de sermos filhos dele. Dê glória ao Filho, porque Ele venceu e pela vitória dele nós vencemos a morte e temos vida. E dê glória ao Espírito Santo, porque Ele nos ajuda em todos os momentos e nos acompanha e nos guia até a eternidade. Amém.